em fomentar ideias e não em discussão política. E eu acho que grande parte da torcida entendeu isso. A gente não queria briga, a gente não queria disseminar problemas com as outras chapas. Hoje, inclusive, ao longo do dia, eu dei um abraço em Paulinho mais rápido, mas eu fiz uma entrevista conjunta com o Branquinho. A gente conversou, passou um tempo conversando, não me lembro quem foi agora, a TV ou o blog, e a gente abraçado dando entrevista. Então, a gente entende que nós éramos adversários até hoje, o final da eleição. A partir de agora, nós somos todos torcedores. Todos, inclusive nós que estamos na gestão agora. Vai ser um ano desafiador, porque o Sport tem recuperação judicial, Sim. O Sport tem dívidas incontáveis que a gente não sabe o tamanho desse buraco. Então, vocês vão ter que perder tempo com projetos mesmo e soluções, né? É o que você falou da eleição. Deixa eu trazer aqui perguntas das pessoas da bancada. Hugo, que foi conselheiro do esporte, também está participando desse Fórum Esportivo Especial. Agradecer a essa multidão que ficou aqui agora acompanhando o fórum de forma presencial. Hugo. Primeiro, dar os parabéns a Matheus. Também conheci Matheus, conversei com Matheus. E eu acho que isso que tu falou, Matheus, emociona o rubro-negro, que é hoje a gente tem rubro-negro na cadeira de presidente do esporte. Eu sei que se eu te pedir um casaco aqui agora, tu sabe puxar. Então, assim, é diferente, emociona, a gente sabe que é diferente. E mais do que qualquer pergunta, é te parabenizar pelo trajeto de vocês, que era algo que a gente cobrava lá atrás. De, pô, tem que ser uma posição que se construa durante o ano, não pode ser uma posição de 15 dias faltando para a eleição, chegar alguém e querer um cargo. Então, foi uma posição construída, foi uma posição com história. Tenho um amigo na chapa, mandar um abraço para Lucas, para Mozinho, um cara que trabalhou muito, amigos meus, e boa sorte, a gente espera que eu espero que você vá muito bem, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais apanhar. E é isso, cara, assim, conta com a gente, eu disse a Cadico isso, conta com a torcida tá contigo. A torcida do esporte não abandona o clube, a torcida do esporte não... E acho que a votação de hoje, o número de votantes hoje foi muito representativo. Verdade. Eu esperava um pouco menos, a gente conversou sobre isso uma vez, a gente esperava um pouco menos. Então, assim, veio muita gente sair de casa na segunda-feira para votar em tu. E pelo esporte tudo, conta com a gente. Pelo esporte tudo. É emocionante ver isso, porque eu olho aqui ao redor, nessa multidão que você falou, né? E vejo um bocado de gente que poderia estar sentado aqui no meu lugar, dando essa entrevista, né? A gente tem algumas pessoas aqui que foram leões nessa campanha, né? Tem Bruno ali. Bruno fez um trabalho sensacional de aproximação com a torcida, né? De trazer a torcida para junto, né? Olha. A turma é mesmo boa, é mesmo da Cusaca. Esporte. Tô aproveitar Bruno, aqui. Veja, eu tô falando de Bruno agora. Claro. Mas olhando ao redor, você tem Rafael Arruda, que foi candidato na última eleição, que continua com a gente. Né? Rafael. E se eu olhar com um pouco mais de calma, eu vou achar pelo menos mais uns 4 ou 5 aqui, que poderiam facilmente estar sentados nessa cadeira. Então, a cadeira, eu acho que a eleição ela não foi só de Matheus. Eu acho que ela foi uma eleição que a torcida identificou um grupo que é responsável com o esporte. Né? É um grupo que se preocupa com a torcida. E não é se preocupar de mentira. Né? Todo mundo que está aqui, né, que está ao nosso redor, está porque acredita. Né? Está porque acredita no que a gente propôs. E aí traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Né? Porque a gente entende que o cenário não é fácil, mas entende que o rubro-negro também nunca abandona o esporte. Então, independente das chapas que foram montadas, nós entendemos que a partir de agora somos todos esporte. Não é? Então, Branquinho e quem estava com ele, Paulo e quem estava com ele, os indecisos, né? Somos todos esporte e queremos que a nossa camisa vermelha e preta seja respeitada o tempo inteiro. E aí vem algumas questões de gestão. A nossa sede, nós estamos fazendo hoje um fórum esportivo embaixo da marquise, na entrada de uma social, porque a gente não tem a sede pronta para receber uma eleição. E a sede, ela machuca o coração do torcedor do esporte. É ali que a gente comemora as vitórias. É ali que todo mundo aqui, que cada um de nós aqui, tem uma historinha para contar. Você é o primeiro presidente que não desce da rampa. Eu ia falar isso agora. Tu não desceu a rampa hoje por isso. Então, tem que ver se tá fechado lá, né? Aí. Então, a gente tem algumas coisas que machucam o coração do torcedor do esporte. E aí, essas coisas, eu posso te garantir que não vão acontecer.
porque Bruno não vai deixar, porque Rafael não vai deixar, porque Marcílio não vai deixar, porque André não vai deixar. Então não é um presidente ditando o que vai ser feito. A gente tem um grupo muito forte. E desculpe os outros que eu não falei, porque eu não estou vendo direito aqui, tem muita luz. Né? Mas tem alguns outros aqui que têm uma responsabilidade com o esporte. Não é? Matheus, eu acho que eu tenho a responsabilidade de ser o representante, né? De estar na cadeira. Mas nós temos aqui muita gente envolvida que tem a mesma responsabilidade com o clube que eu tenho. Nem mais, nem menos. Né? Hugo tem. Né? E eu tenho certeza que a partir de agora ele vai remar pelo esporte. Né? E isso é o sentimento de todo torcedor. E o esporte unido, fala, Hugo. Não perde pra ninguém, não. Não perde pra ninguém. O esporte unido, com a torcida no campo, a gente é muito forte, João. Independente do time. E olha que o time da gente é bom. O time da gente com um treinador, organizando as peças que a gente tem, a gente vai brigar em tudo agora em 2026. Não tenha dúvida disso. Então, a gente entra forte em 26. O esporte entra forte em 26. Deixa eu pedir uma pergunta do Flávio Avelar. Matheus, parabéns pela vitória histórica. O esporte teve um ano desastroso dentro de campo que trouxe consequências para a sua gestão que começa agora em 2026. É um clube em recuperação judicial, é um clube que tem compromissos financeiros muito pesados e voltou para a Série B. Quais são os primeiros atos do novo presidente do esporte, atos mais emergenciais nos primeiros dias? Como planejar o clube para a temporada de 26, tendo um tempo tão curto para o início da temporada? Esse tempo realmente ficou muito apertado, né? Ele poderia ter sido antes, né, Hugo? Com um pouco de boa vontade, a gente teria pelo menos um pouquinho mais de boa vontade, mas uns 15 dias ter ganho aí, né? Pelo menos, né? Ajudaria na pré-temporada, ajudaria na definição de alguns nomes. Mas enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem, não adianta a gente chorar. Né? E o que a gente tem é isso. Está posto, o calendário existe, a gente vai ter que cumprir e a gente vai ter que entrar para brigar. Porque a torcida do esporte, ela chega junto, mas ela é exigente. Né? Então, o que é que a gente pensa, e a gente já vem discutindo isso. Primeira coisa, a gente precisa definir a estrutura do futebol. Né? Que é a figura do executivo, do treinador e do gerente de futebol. A partir daí, a gente começa a ter um futebol que vai ter as suas decisões tomadas. Marcos Vinícius, que é o nosso homem de futebol, estava aqui agora, não sei nem se ele está por aí ainda, Marquinhos, né? Ele é o cara hoje que está pensando em como a gente vai equalizar tudo isso. Ontem mesmo a gente ficou em reunião, acho que... Vai ser Marcos e mais quem no departamento? Veja, por enquanto, Marcos. Porque o que é que a gente tem buscado, João? O que é que a gente vendeu durante a campanha? Profissionalismo. Não é? A gente não tem interesse de criar um departamento de futebol com 5 pessoas. Certo? A gente gostaria muito que fosse um departamento de futebol de abnegados muito enxuto. Talvez Marquinhos e mais um, para trocar uma ideia, para poder não deixar o cara sozinho, né? Talvez Marquinhos, no máximo mais 2. Mas por quê? Porque a gente vai ter o executivo. A gente vai ter o gerente de futebol e vai ter o treinador, né? Que também tem sua comissão técnica. Então a gente entende que se a gente contrata bons perfis e dá autonomia e dá os direcionamentos, eles vão seguir. Né? Então, o pessoal até fala assim, né? Mas você tem que tirar o lateral direito. Pô, se eu for lá e o lateral direito não joga, eu estou indo contra tudo aquilo que a gente pregou, né? Que é ter mais profissionalismo. Então, o que a gente está buscando é isso. A mesma coisa para o clube, não só para o futebol. A gente está discutindo a contratação de um CEO, né? Que é o diretor-geral do clube, né? Em linhas gerais. Por quê? Porque hoje a gente enxerga que o clube não tem isso. Se você olhar para o esporte hoje, quem é que responde operacionalmente pelo esporte hoje? O esporte é uma empresa que fatura 100 milhões. Toda empresa que fatura 100 milhões, você tem um diretor-geral. Você tem o cara que você olha e diz assim, rapaz, tem um problema na piscina. Chama o cara ali. Né? Deu um problema no campo. O cara tem que responder. Ele é o cara da operação do clube. E a gente falou sobre isso na campanha. Né? Que são os 4 principais papéis, né? É o cara que toma conta da operação do clube, o cara que coloca dinheiro para dentro, o cara que segura o dinheiro, que é o financeiro, e o executivo do futebol. A gente entende que com esses 4 papéis, o clube se torna mais profissional e a gente caminha em direção à preparação para uma SAF daqui a 2, 3 anos, que é o que a gente quer.
Quem você já pode anunciar da tua gestão? Eu sei que muitos já foram anunciados, eu vi todo o teu plano e você já divulgou vários nas redes sociais, mas quem você não tinha anunciado ainda que você vai antecipar? Porque no Fórum Esportivo tem uma regra para o presidente eleito. Ele já tem que anunciar novidades, assim, treinador, executivo, membros da gestão. Eu acho que Bruno não estava anunciado ainda, e Bruno vai ser o cara que vai justamente fazer essa interlocução com toda a torcida, né? Ele tem essa responsabilidade de fazer o torcedor do esporte voltar a se sentir em casa, né? Então, o Bruno a gente não tinha colocado ele ainda, e ele é uma dessas novidades. Eu não sei se tem mais algum outro por aqui. Marcílio está ali, mas Marcílio a gente já anunciou. Rafa Arruda também estava aqui, a gente já anunciou. Eu não consigo ver se tem Vai mais... sobrar para você, então... Expósito, que vai Expósito. fazer parte da imprensa, né? Que Vai ser o novo assessor de imprensa do esporte. Eu não sei nem qual é a função dele ainda. Eu sei que ele vai cuidar de um monte de coisa aqui da imprensa, então ele não é abnegado, né? Expósito seria profissional. Ele é um profissional. Então, a gente vai ter muita gente boa cuidando do esporte. E isso... Faltou você anunciar o treinador e o executivo. Que coisa. Isso aí eu não posso fazer ainda. Mas vai ser o Léo Condé, né? Só tá faltando assinar, né? Isso aí você vai ter que perguntar a Marcos Vinícius. Cadê ele? Tá por aí? Falou agorinha. Falou? Ele falou o quê? Aí a gente vai ter que voltar à live. Eu queria saber sua opinião. O que é que você acha do Condé? Gosto. Acho que o histórico dele dos últimos 2 anos é um histórico que credencia ele para vir para o esporte. Eu não sei se financeiramente vai chegar no acordo, né? Porque o momento da gente não é tão bom. Mas se ele entender que o esporte é uma força, né? Uma força nacional, e que pode projetá-lo, né? E que pode colocá-lo numa vitrine bacana, né? Também. Até fora do país, talvez. Né? Eu acho que ele é um cara que encaixa bem. Mais uma de Hugo, mais uma de Flávio pra gente fechar, porque o presidente quer comemorar. Eu ia falar exatamente sobre o Léo Condé, sobre o treinador, que eu acho que a gente falou um pouco mais cedo também, e tô nessa linha de Matheus. Eu acho que encaixa, e tem que ver o financeiro, né, Matheus? Que tu não sabe ainda como é que tá, né? Tu assume dia 19, né? Posso? É 19? Posso 19. Então, no final de semana vai trabalhar já, né? A gente tem alguns números já, né? Assim, a primeira reunião dos VPs vai ser no sábado de manhã, dia 20. Já pra gente já começar no sábado, todo mundo rodando. Né? Pelo menos é o que está previsto pra gente. Sobre a questão de Léo, né? Voltando aí um pouquinho. Eu entendo que, juntando com a parte financeira que o falou, para criar a resposta. O que é que a gente está tomando por base? A gente não tem ainda todos os números, mas a gente já tem alguns números. Não é? A gente está tomando por base alguns valores do executivo que a gente tinha, do gerente de futebol que a gente tinha, dos treinadores que foram pagos no ano passado, e obviamente olhando para o faturamento de 25, faturamento previsto de 26 e o custo folha. Não é? A gente conseguindo encaixar isso, e o treinador e o executivo topando o desafio, aí eu acho que a gente vem bem forte. Torcer para não aparecer nada novo também, né? Isso, também tem isso. Matheus, desse atual elenco do esporte, que é um elenco grande quantitativamente e tem muitos jogadores, mais de 30, com contrato com o clube para o ano que vem. Você já tem um percentual de quantos vocês vão aproveitar para o elenco de 26? Não, ainda não. Marcos Vinícius já começou esse trabalho de discussão. Né? Eu, particularmente, entendo as discordâncias, mas eu acho que o nosso elenco para uma Série B, ele é bem forte. Né? Ele precisa ser ajustado. Porque ali do meio do ano para frente, eu acho que não tinha ninguém que entrasse naquele time que encaixasse. Né? Tudo desandou. Eu acho que os próprios jogadores enxergaram que a gente não tinha um alinhamento no clube, não tinha compromisso, não tinha... E aí a coisa desanda mesmo. Desandou geral. Né? Mas se você... Vamos lá, vocês acompanham o futebol. Se você pegar o recorte de Daniel, com esses mesmos jogadores que a gente tem, nós fizemos partidas boas. Nós competimos. Né? Então não dá pra gente imaginar que um Lucas é ruim para a Série A, para a Série B. Não dá pra gente imaginar. Coutinho vem de alguns acessos. Né? É um cara que briga ali na frente. Dá até para dizer que o esporte tinha um elenco de Série B muito competitivo jogando a Série A desse ano. Né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a gente vai para os 2 zagueiros da gente. Né? A gente tem 2 zagueiros da casa, inclusive, que são muito bons. Né? Você vai Filipinho, é um cara que tem um vigor físico, que encaixa super bem. Né? Você tem Fábio Matheus voltando, você tem Zé Lucas ali, que é um cara, né, já provado. Então a gente tem um time forte. No ataque ali também, a gente tem Barleta, que é um cara que estica bem. Né? Tem Romarinho, que depois que voltou de contusão, também encaixou bem ali. Então eu acho que esse time bem treinado, com um plano de jogo bem definido,
com a torcida chegando junto, eu acho que a gente vem forte. Ô, Matheus, uma outra pergunta. Só para completar, com algumas questões pontuais ali, que obviamente o treinador vai identificar, que está precisando, eu acho que faz parte. Vocês já têm uma perspectiva de folha para o futebol em 2026? Mais uma vez, a gente não tem acesso aos números inteiros ainda, né? Mas eu estimo que uma folha ali na faixa dos 3,5 milhões, né? Entre 3, 3,5, eu acho que a gente já briga bem o ano inteiro. Matheus, recuperação judicial para a gente fechar. Você já tem de onde conseguir recurso para esse pagamento, porque vai demandar também um valor substancial do orçamento do esporte, né? Mas veja, o esporte já tem um orçamento previsto. O que é que quer dizer que já tem um orçamento previsto? Tem algum dinheiro para entrar. A gente não tem visão ainda do detalhe, né? Do mesmo jeito que tem dinheiro para entrar, tem dinheiro para sair. A gente precisa entender quando esses dinheiros que vão entrar caem e quando esses dinheiros que vão sair precisam ser pagos. O que te passaram, por exemplo, de Zé Lucas? Porque ficou uma expectativa de vender o Zé Lucas para ter dinheiro em caixa. Sim. Isso não vai acontecer agora. Não sei. Eu sei que o que chegou para mim foi que ele teve 3 sondagens. 3 sondagens mais firmes. De clubes que, olha, a gente tem interesse, mas eu não sei também se já teve proposta. Isso eu vou saber a partir de amanhã, enfim, depois de amanhã. Mas ficou claro isso na transição, de que só vai ter dinheiro em caixa se vender Zé Lucas, é isso? Não, isso não ficou claro. Né? A venda de Zé Lucas, pelo que eu entendi, era um plus. Né? O Sport tem um orçamento já previsto, acho que na faixa dos 60 milhões, se eu não me engano. Se eu não me engano, Matheus, era 117 com 65 do Zé Lucas. Isso, pronto, aí. Então você diminui e vai dar uns 60 milhões. Então o Sport já tem previsto no orçamento para receber 60 milhões. O problema é que a gente não sabe quanto tem para pagar. E o que tem para pagar. A gente teve essa operação agora mesmo da mudança da balada app e tal, que a gente não sabe como foi. Né? Que tipo de passivo, vamos dizer assim, que o clube tem para arcar agora. Né? E é uma decisão complexa. A gente vai ter que... Isso é bronca para Lucas Leite agora. A gente vai ter que entender o contrato, como está, o que foi feito, né? E o que é melhor para o clube. Uma coisa a torcida pode ter certeza, a gente vai sempre buscar o melhor para o clube. Onde o Matheus vai comemorar? Eu tô doido para conversar com meus filhos, minha mulher, São com a seus família, filhos? meus filhos ali. Caramba, como é o nome, com os nomes? Matheus e Ana Júlia. Parabéns aí ao Matheus, parabéns à Ana Júlia também pela vitória. Vitória grande, né? Histórica no Esporte Clube do Recife. Te desejo muita sorte. O esporte realmente passou por um ano tenebroso, pior ano da história do clube. E você vai ter muito trabalho, mas eu torço que você consiga realmente colocar o esporte no caminho que ele sempre foi, né? Um caminho de um time grande. A gente nunca viu o esporte ser tão humilhado em todos os aspectos, né? O esporte hoje está fazendo, a gente, como você disse, presidente eleito, um fórum esportivo embaixo das arquibancadas, né? Eu nunca vi isso na vida, o esporte sem energia. Teve um momento aqui que foi sem energia. Então, realmente, é difícil ver um time do tamanho do esporte passar por isso. Boa sorte, boa gestão. Em alguns últimos fóruns, a gente pediu para o candidato encerrar fazendo casar. Agora eu vou deixar um presidente eleito fazendo casar, porque eu não sei se dá para girar a câmera aqui para mostrar para quem está no YouTube. Tá cheio de gente aqui, gente. Tá rodeando aqui o fórum esportivo. Então, vamos lá. Pelo esporte nada! Pelo esporte nada! Então como é? Como vai ser? E como sempre será! Parabéns, Matheus Souto Maior, presidente eleito do esporte. Muito obrigado pela participação. Sucesso. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no Fórum Esportivo. Vou agradecer ao meu amigo Tiago aqui, rapaz. Oi? Esse sabe.